modelos de concessão. Então você tem aí 5, 6, 7 modelos de concessão, né? Basicamente o que o governo federal usa é menor tarifa, o governo de São Paulo usa maior outorga. Eu ia perguntar, qual que é a diferença, né, da NTT para a Artesp aqui, né, em questão de concessão? Tá. O modelo que a NTT usa basicamente é o leilão por menor tarifa. Ganha quem der o menor preço do pedágio. Primeiramente, o que a gente tem que explicar é o seguinte: existe um caderno de encargo chamado PER, que é o Plano de Exploração Rodoviária, onde fala tudo que a concessionária tem que fazer, a nível de investimento, a nível de operação, tempo de atendimento ao usuário, tudo está lá explicado no PER. O PER é o caderno que rege a exploração da rodovia. Então, a primeira coisa, é feito um PER, para cada rodovia tem um PER diferente, porque são obras diferentes, são sistemas diferentes e tal. Então, é feito isso. Bom, uma vez que é feito o PER, vai para leilão. O leilão, então, tem as modalidades. Primeiro, o federal, menor tarifa. Ganha quem oferece a menor tarifa. E hoje, com um ponto muito interessante. Acima de 18% de desconto, o concessionário cria um fundo para poder garantir a execução do PER. O que o governo quer fazer com isso? Evitar descontos muito grandes e depois não conseguir fazer e aí ter problema de como é que fala, de reequilíbrio, com necessidade de reequilíbrios e tal. Então até 18% tá ok, sem problema nenhum, ele leva a concessão, não precisa fazer nada. Acima de 18%, ele tem que começar a criar um fundo, aí tem todo uma norma, um normativo, tem ali a parte de garantias, etc. e tal, que eles chamam de fundo garantidor. Tá? Esse é o modelo da NTT. Quer dizer, só para explicar para o pessoal, no fundo, ele tem uma listinha de coisas que ele tem que cumprir. Uma listinha não. Foi bonzinho aqui. Uma lista bem grande. Tem que duplicar, tem que fazer interseção. Tem por que ano. Por ano, né? Falar. E aí, ele dá um menor desconto, quer dizer, ele dá um desconto na tarifa de pedágio para fazer esses itens. É isso aí. Ele ganha concessão, o governo estabelece. O governo faz o plano de negócio, ele orça todo o investimento, ele orça a parte do CAPEX, né, que chama parte de obras, ele orça tudo aquilo ali, e depois ele orça o OPEX, que é a parte de operação né, que vai durar os 30 anos. Aí ele faz aquilo, faz o modelo de negócio, o plano de negócio e tal, e aí ele define a localização das praças de pedágio, ainda no modelo de praça de pedágio, hoje com Free Flow isso também muda um pouco, mas ele faz o plano de negócio e fala o seguinte: a tarifa aqui tem que ser X reais por quilômetro. Então, ele define lá, ganha quem der o maior desconto para essa tarifa estabelecida no modelo de negócio do governo. Tá bom? Bom, isso é a NTT. Tá? São as federais, pessoal. Tem algumas coisas, tem uma ou outra concessão diferente, mas esse é o plano básico. O segundo modelo é utilizado pela Artesp. A Artesp, o São Paulo, ele vende o ativo durante 30 anos. Apesar de ser concessão, ele vende o ativo. O que ele faz? Ele define a tarifa de pedágio. Tá? Mesma coisa, ele define o PER, o que o cara tem que fazer ao longo dos 30 anos, define uma tarifa de pedágio e define o valor que ele quer vender aquele ativo. Então você tem um valor de obras para fazer, um valor de investimento, né, um valor de manutenção ao longo dos 30 anos. Ele define uma tarifa e para essa tarifa, para esse investimento, ele define o seguinte: eu vendo esse ativo por 1 bilhão. Ganha quem der a maior oferta. Maior ágio. Maior oferta. Maior ágio. Tá? Então, o governo define: eu quero por esse ativo, nessas condições, 1 bilhão. Você vai lá, oferece 1 bilhão e 200, 2, 3, 4 e ganha. Tá? A última que teve aí, a concessionária ganhou com quase 2.000% de ágio. Qual que foi a última? Raposo. A Nova Raposo. Não, eu estava lá. Raposo. Tava lá. Raposo. Tava lá e foi uma experiência, né? Bacana, eu vou em todos. Você vai em todos? Vou em todos. Cara, leilão é muito na B3, legal. nós estamos em todos. Nós da Velha, a gente estamos presentes em todos os leilões. Né? Hoje, inclusive, assim, os leilões federais, a gente já recebe, inclusive, os convites da NTT, a gente já tem passe livre na B3. Eu tive que ficar esperando lá para entrar. A gente já tem, Você me convida, então, da próxima vez. A gente já tem passe livre, porque a gente literalmente está em todos. Legal. A gente acompanha o processo de concessão ali no seu dia a dia, tanto da NTT quanto as concessões estaduais. Então, pronto. Então, você tem a NTT, você tem a Artesp. Um outro modelo que tem foi o modelo que foi utilizado no Paraná.
Paraná fez um modelo nas concessões estaduais bastante interessante. Ele definia um pedágio, definia uma malha principal concessionada e definia uma malha, vamos dizer assim, complementar àquela, não lembro o nome que eles davam, complementar àquela que ia ser concessionada. Ganhava quem ofertasse a maior quilometragem de malha acessória para cá. Então, o que ele fazia? Literalmente, ele quer ficar livre do ativo. Então, eu falo, eu vou licitar aqui essa rodovia principal, um tronco principal, vamos chamar assim, de 100 quilômetros, o pedágio é tanto, e tem toda essa malha aqui no entorno, para você, sei lá, de 500, 600 quilômetros, que eu quero incorporar nesse tronco principal. Ganha quem falar que quer mais, que vai ficar com maior extensão de rodovia. É legal. Modelo interessante. Né? Modelo interessante também. Legal porque tem muita rodovia que ninguém quer, né? Porque tem pouco tráfego, enfim. Exatamente né? isso. Pronto. Então você tem esses dois modelos. Você tem umas variações interessantes que assim, um pouquinho mais muito específica, mas um modelo bastante interessante foi o do Rodoanel de São Paulo. O Rodoanel de São Paulo, trecho norte agora. Que foi o quê? Precisava fazer uma retomada de obras. O governo, então, fez um estudo, mesma coisa, venda de ativo, etc. e tal. Só que ele fez um estudo e estabeleceu que para terminar a obra precisava lá de, sei lá, vamos botar aqui, os números não são esses não, mas vamos botar aqui, sei lá, 1 bilhão. Precisa de 1 bilhão para terminar a obra. Tá? E transferiu para a concessionária que ganhasse um período de 2 anos, ou um ano, um período de 1 ano para ela estudar e validar o valor que tinha que fazer para terminar as obras. Então, se ele orçou lá, sei lá, 600 milhões para terminar as obras, era muito mais do que isso, não vou lembrar o número agora, mas durante 1 ano a concessionária estuda o valor necessário para estudar a obra e o governo aceita, desde que validado com ele os projetos, até 800 milhões de acréscimo naquele valor que saiu no edital. Tá? Então, o que ele fez? Ele trouxe o investidor, né, o licitante, como é que chama lá? O proponente, para ser parceiro nele de estudar o projeto. Interessante. Então, acima de 800 milhões, tanto o governo quanto o proponente podia recusar ficar com o ativo e aí sairia uma nova licitação. Tá? Essa daí, quem tinha ganhado antes, lembra que foi a Eco? E aí depois, não sei o que aconteceu, na verdade, e aí ganhou a AP aqui nesse modelo novo. Acho que o modelo era diferente, então, não é? Não, era diferente, e na época da Eco, foi na época do governo Márcio França, né? A Dersa ia terminar a obra. Ah, tá. A Dersa ia terminar. Isso faz diferença. Aí depois o pessoal chegou à conclusão que o então secretário dos Transportes, que era o Mário Mondolfo, chegou à conclusão de que não daria para concessionar, para a Dersa terminar a obra, e aí então eles resolveram abortar o processo de concessão, e aí não assinaram o contrato. Você tem razão, quem ganhou foi a Eco, e aí eles não assinaram o contrato e depois mudou o governo, e aí na época do governo Rodrigo Garcia, ele então criou esse modelo do Rodoanel, que veio a ser licitada já na época do governo Tarcísio de Freitas. Tá? Então foi um modelo interessante. Show. Né? Show. Adaptado para uma realidade única, que tinha lá um valor grande de obra para terminar e tal. Rodoanel de Belo Horizonte também tem a sua particularidade, porque no Rodoanel de Belo Horizonte o governo aporta um dinheiro pré-estabelecido, não sei se é 6 bilhões, uma coisa assim, em tranches pré-definidas, tá? E ganhou a licitação quem pediu o menor contraprestação do governo. Tá, entendi. Eu estou disposto a botar 6 bilhões. Pedágio lá pré-estabelecido. Não, eu quero só 5. Então, você teve menor pedido do governo, você ganha. Mesma coisa, tem o caderno de encargo, tem a mesma, né, os prazos para execução de obra e tal. Isso não muda em nenhum processo. E aí tem as suas variações. O lote 2 de Minas, que é lá Pouso Alegre, é uma PPP, né, uma PPP interessante. Né, o governo de Minas lançou essa PPP. E aí tem as suas particularidades, tá? Tem vários modelos aí, mas basicamente esses que eu falei para você são os principais. Né? O que tem mais aí, principalmente, menor tarifa do governo federal e maior outorga do governo de São Paulo. A gente vai ficando por aqui. Pessoal, se gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe um like. Valeu e até mais!